irão nos acompanhar. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Vamos iniciar um pouco a palavra. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos estar orando, assim da permissão do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai bendito, amado Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar com vida e saúde, Pai. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu, Pai, de estar aqui na tua casa, Pai, te cultuamos, Pai. Esteja, Pai, com cada um de nós aqui, presencialmente, os que estão online, Senhor. Vai de encontro a cada um, Jesus. Desde já, Pai, eu te peço, Pai, pelo teu filho que irá trazer a tua mensagem, Pai. Use ele, Pai, conforme a tua vontade que eu querer, Pai. E tudo que venhamos fazer aqui, Senhor, seja para a honra e o nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em João 15, versículo 10, que diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém. Exaltado para sempre, exaltado sem nome, louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado para sempre. Exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Exaltado para sempre, exaltado nos céus.
Espírito de Deus, liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. De lugar, Senhor, teu perdão é completo, essa minha alma, essa minha alma, teu perdão é completo, teu perdão é completo. Eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, teu perdão é completo, ele sabe amar, ele sabe amar. Teu perdão é completo, ele sabe amar, ele sabe amar. Eu sou a tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar.
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo queimar de novo em mim, queimar em mim, como eu correr sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Queima em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza em ti. Tu és para mim, mas que tudo aqui. Queima em mim, queima em mim, como que morrer sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Queima em mim, como eu correr sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Queima em mim, Senhor. Sobre eu pensar, tudo eu me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mas que tudo aqui. Queima de novo em mim, como teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Queima em mim, como teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Queima em mim, Senhor. Nesse momento nós iremos fazer uma leitura que se encontra lá em Efésios 3, versículo 19. Efésios 3, versículo 19. Amém? Pois é, irmãos. A gente espera. Leigamos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio até inteira plenitude de Deus. Amém? Nesse momento nós iremos orar e assim fazer a palavra para o nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecendo, Pai querido, por mais uma vez, Senhor, ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando e agradecendo teu santo e bendito nome, Pai. Senhor, esteja abençoando aqueles irmãos que estão nos acompanhando através da live, que o Senhor esteja indo de encontro para aqueles irmãos que não estão pela live, que não estão também aqui, que o Senhor possa, Pai, estar
reavivando, Pai, o amor, o primeiro amor, Pai querido, que eles venham ter sede e fome da Tua palavra, Pai. Que o Senhor agora esteja nos oferecendo, Pai querido, da maneira que Tu quer, Pai. Abra nossas mentes, nosso coração, para que assim penetre a Tua palavra, Pai. É isso que nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a vocês que abram suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Então diz assim a palavra de Deus. Nos encontraram? Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que lhes alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, queridos, nós iremos orar, agradecendo assim ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és santo, Tu és bendito. E entendemos que em Ti não podemos fazer nada. E agora, Deus, que ministrarei a Tua palavra, que esta palavra, meu Senhor, fale aos corações dos Teus filhos, tanto daqueles que estão aqui na Tua casa, quanto daqueles que estão nos acompanhando, Deus, pelo canal da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Deus Santo, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa me instrumentalizar, fazer-me um vaso nas tuas mãos, para que possa ministrar a tua palavra, que essa palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Então, queridos, nós nos propomos a expor esse texto com o tema de volta ao primeiro amor. Primeiro amor. Ser amado, todos nós gostamos de ser amados, sermos amados. Mas quando se pensa nesse tema de volta ao primeiro amor, o que se percebe é que alguém deixou de ter aquele amor quente, assim que entregou a vida a Cristo Jesus. Entretanto, o que eu quero, primeiramente, fazer uma pequena introdução com vocês, é no tocante a esta carta que o apóstolo João recebe por parte de Deus. E esta carta foi escrita em um período, não só ela, mas também as 7 cartas às 7 igrejas
feito em um período que a igreja estava passando por grandes tribulações, grandes problemas. O Senhor escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. E o que ele escreve a essas 7 igrejas, o que elas estavam vivendo, na realidade, é o que iria acontecer com a igreja do Senhor em todos os tempos. Não quero me deter no tocante à visão que, as visões que tem no tocante à interpretação do Apocalipse, mas eu quero ver com vocês, de fato, especificamente, o Senhor escrevendo à igreja de Éfeso. Então, no texto que lemos, o que percebemos claramente é que Deus usa João, ainda exilado na ilha de Pátimo, mas para escrever à igreja que estava passando por grandes dificuldades. Então, a carta à igreja de Éfeso é uma carta que é importante, que Éfeso era a capital da Ásia Menor. E a partir de Éfeso, o evangelho podia expandir-se para outras cidades. Mas também é importante lembrarmos que Éfeso era a capital do império, sim, mas também lá tinha um templo que era erigido para a deusa Diana, e lá também havia culto a outros deuses. Então havia aquele crente que não prostrasse-se e adorasse tanto a Diana quanto a César, ele era perseguido, perdia seus bens, até mesmo a própria vida. O que também, com relação à igreja de Éfeso, é que o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Efésios, depois o apóstolo Paulo envia Timóteo para que estivesse pastoreando a igreja de Éfeso. João foi um dos pastores da igreja de Éfeso, e agora João Evangelista escreve esta carta a esta igreja, dando a ela algumas orientações, elogiando sim. Se percebermos no texto, veremos que há elogios, mas Efésios, a igreja de Éfeso, havia perdido o primeiro amor. Havia perdido o primeiro amor. Então, qual é a mensagem de fato? Que mensagem o Senhor tem para Éfeso e para nós nesta carta? Essa pergunta. Qual é a mensagem de Deus para você, para mim, que sou servo do Senhor, para nós, que somos servos de Deus? Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? O que Deus quer nos falar? E o que eu quero é que possamos abrir mão dos nossos pré-conhecimentos, dos nossos preconceitos, mas que deixemos que o Espírito conduza nossas vidas ao ponto de nos sondar, de nos mostrar se de fato perdemos o primeiro amor, ou daquilo o que precisa ser ajustado nas nossas vidas para que sejamos instrumentos de Deus, na obra de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, a primeira mensagem que o Senhor leva para a sua igreja, para a igreja de Éfeso, essa mensagem também, ela serve para nós que aqui estamos, quanto para todos os servos de Deus, diante desse caos que estamos vivendo, desse esfriamento espiritual, dessa crise que a igreja vive no século 21, nesse período de pandemia. Qual a mensagem do Senhor? Primeiramente, essa mensagem é direcionada à igreja de Éfeso. Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da igreja. Veja o verso 1. O que ele diz? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E aí nós vamos para 1, verso 20, para entender o de ouro é esse. Vamos interpreta logo, nos dá essa interpretação do que ele quer dizer, o que significa o candeeiro de ouro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vige na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que alguns vão dizer que são os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, o Senhor está no meio da igreja e ele sonda a igreja. Então, queridos, a primeira mensagem que Deus dá para João é para que ele diga à igreja de Éfeso que o Senhor está no meio da igreja. Muitas vezes nós não percebemos a presença do Senhor. Mas por que, às vezes, não percebemos a presença do Senhor no meio da igreja? A presença manifesta de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade, queridos. A presença real do Cristo vivo no meio da igreja é a nossa maior necessidade. A igreja, diante do que estamos vivendo, a igreja precisa pedir ao Senhor que cada dia esteja presente no meio dela, que Ele sonde, que Ele oriente, que Ele discipline, mas também que Ele exorte. Queridos, nós precisamos não somente sentir essa presença do Senhor, esse impacto da presença de Deus no nosso louvor. Nós precisamos sentir a presença, esse impacto, que de fato Deus está presente na ministração, através da música, em cada acorde que são feitos através dos instrumentos ali, mas que Ele está usando pessoas humanos, para fazer tais acordes. O que precisamos perceber é que de fato Deus está ali. Deus está instrumentalizando as pessoas. Essa é uma das maiores necessidades da igreja do século 21. A presença real do Senhor nas nossas vidas, em nossas reuniões, em nossas casas, onde nós estivermos. Precisamos de fato da presença do Senhor, como também onde, se você está namorando, o Senhor tem que estar presente. Então, queridos, essa é a maior necessidade na vida de todo servo de Deus, é a presença real. A questão que muitas vezes queremos na transcendência de Deus, mas não vivenciamos a sua emanência. Ou seja, Deus é um Deus supremo, um Deus que está acima de todas as coisas. Deus é incompreensível, é imensurável, mas também Deus é imanente. Deus está presente no meio da sua criação. Amém, querido? Amém. Deus está presente no meio da sua criação e Ele que é. Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aqui nesse canal da igreja, onde estou ministrando a palavra do Senhor e que você está ouvindo. Então, somente a palavra de Deus para o teu coração, que nós precisamos sentir de fato a presença visível de Deus nas nossas vidas. E a partir disso, irmãos, nós iremos transbordar e as pessoas perceberão que nós estamos cheios de Deus. As pessoas conseguem perceber isso nas nossas vidas, no dia a dia. As pessoas veem que, de fato, o Senhor me conduz em todas as minhas ações. Jesus nos conhece, queridos. Ele nos sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajar. Ele repreende a igreja, mas também chama a igreja ao arrependimento. Vejamos o verso 2. Conheça as tuas obras. Então, queridos,
diante de Deus, ninguém esconde nada. Muitas vezes nós somos tão imaturos ao ponto de achar que porque o pastor não está vendo o que eu estou fazendo, porque a mamãe não está vendo o que eu estou fazendo, porque meu não está vendo o que eu estou fazendo, eu acho que eu estou me escondendo. O Senhor sonda. O Senhor está no meio da igreja, Ele está vendo quem é o pastor Manuel. O Senhor está vendo quem são os músicos que tocam na nossa igreja, irmão. O Senhor está vendo quem são o ministério, quem são eles, o que fazem, como é as suas vidas no dia a dia. Então não tem como nos escondermos na presença de Deus. Se eu sei que o Senhor sonda a igreja, se eu sei que o Senhor está no meio da igreja, se eu sei que o Senhor sabe tudo o que eu faço, por que eu ainda estou vivendo uma vida de descomprometimento com o reino de Deus? Por que ainda eu estou fazendo, talvez, a obra do Senhor relativamente do jeito que dá, porque Deus conhece? Quem é o pastor Manuel? Não precisa ninguém falar para ele, porque ele sabe cada uma das minhas ações, como ele sabe também as ações de cada um de vocês. Amém? Então, sabendo que somos sondados por Deus, que Deus conhece as nossas vidas, o que devemos fazer, queridos? O que devemos fazer diante da presença de Deus? Fazemos como o salmista. Salmo 139, verso 24. Ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Você já pediu para ser sondado por Deus? Você já pediu assim: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê o que eu estou fazendo. Vê como está a minha vida. Vê se há alguma ação minha que tem ferido as tuas leis, que tem ferido os teus princípios. E agora, a partir de hoje, Senhor, eu quero fazer segundo o teu querer, segundo a tua soberana vontade. Então, queridos, nós precisamos perceber, sim, a presença visível no meio do Senhor, no meio da igreja, porque Ele sonda, Ele conhece quem somos nós. O Senhor conhece como está a Juventude Batista Rosa de Sal. O Senhor conhece como está cada um de nós. O Senhor quer te ajudar nesta noite. Se tem alguma área da tua vida, ou das nossas vidas, que precisam voltar ao primeiro amor, hoje é o momento. A segunda mensagem que o Senhor leva para a igreja de Éfeso, através de João, como também essa mensagem é para mim e para você, que está aqui na igreja, como também aqueles que estão acompanhando pelo canal da igreja. Jesus repreende a sua igreja pelo esfriamento do seu amor. Veja o verso 4. O verso 4 diz o seguinte: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Geralmente, quando você se converte, queridos, você parece que recebe um choque de 300 volts ou 500, você quer falar de todo mundo, para todo mundo, sobre Jesus. Mas no decorrer da caminhada, às vezes, para vir ao culto, eu venho aos empurrando, com maior dificuldade. Mas o Senhor conhece as nossas vidas, Ele quer, chama-nos para que repensemos como estão as nossas vidas. Abandonamos o primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pelos nossos prazeres carnais e pelo trabalho. O intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à esterilidade. Às vezes estamos tão focados nas coisas deste mundo e esquecendo das coisas espirituais. E não vamos achar que por isso ficaremos
sem sermos chamados a atenção, porque a Bíblia fala claramente: o Senhor olha a sua igreja, escreve a esta igreja e chama ela para uma reflexão. Então é importante que sejamos ensináveis, que estejamos prontos a receber a orientação por parte de Deus, da sua palavra. E, meus queridos, abandonamos o primeiro amor, porque não temos mais desejo de vir à casa de Deus. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Eu venho para a igreja só para cumprir tabela, só porque alguém vai me dizer, me chamar a atenção, ou porque eu quero demonstrar que de fato sou religioso. Não é isso. Precisamos colocar em nossos corações o que colocou o apóstolo Paulo, que ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Então nós precisamos sermos tão agradecidos a Deus pelo fato dele ter nos amado ao ponto de nós, de fato, virmos para a casa dele, servirmos com o coração predisposto a dedicar-nos de maneira completa e integral, sem nenhuma dificuldade, porque mais ele fez por nós. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Muitas vezes nós conseguimos olhar somente o erro dos outros e não conseguimos perceber onde estamos. Se estamos quente, ou frio, ou morno. Se você ler as cartas, você perceberá. Ele vai dizer, seja frio ou quente. Se for morno, eu vou me tartear da minha boca. Ainda que você esteja frio espiritualmente, mas Deus quer colocar a chama do Espírito avivada na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. E essa chama, desejo ardente em estar na casa de Deus, volte. Não deixe que as perseguições da vida, que até mesmo o coronavírus atrapalhe esse desejo ardente de estar na casa de Deus. A igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesmo. Às vezes nós olhamos o erro do outro, mas esquecemos de olhar o nosso erro. Jesus dá uma orientação. Antes que você veja o erro do outro, veja a frieza do outro, olhe para dentro de você e veja como você está. Mateus capítulo 7. Ele vai falar isso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Eles não toleravam as obras dos nicolaítas. Diz o texto sagrado, quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram aqueles que diziam que podiam desfrutar da igreja e desfrutar também do melhor do mundo. É quase como um crente Raimundo, né? Não em nome, mas em ações. Então, o nicolaíta dizia o seguinte, que era permitido o sexo antes do casamento, que não tinha nenhuma dificuldade. Então, queridos, são pensamentos malignos, mundanos, e que todo aquele que anda nessa direção, ele está pecando contra o Senhor, ele está transgredindo a lei de Deus, ele está quebrando a sua comunhão com Deus. Então, os nicolaítas achavam que tanto tinha que estar na igreja, quanto estar no mundo, desfrutar de ambos. Ao mesmo tempo, não tem nenhuma dificuldade. O que se percebe que é uma filosofia mundana e que, de fato, está presente na atualidade, irmãos. E nós, como servos de Deus, devemos termos o cuidado de não irmos andar também nessa mesma direção. Andarmos de acordo com o que o mundo tem ditado. Nós somos agora uma nova comunidade. E aqueles que fazem parte dessa nova comunidade vivem em santidade de vida.
vivem assim. Quem é que vive dessa maneira? Os mundanos. Nós somos servos do Senhor, e o Senhor escreve aqui. E a igreja de Éfeso, mesmo ela perdendo o primeiro amor, ela não deixou que o mundo adentrasse no seu coração. Esfriou, sim. O seu primeiro amor estava fazendo a coisa mecanicamente. Estava trabalhando intensamente. Você percebe no texto? Mas estava fazendo, botando no automático. Deus quer que esse amor por Ele seja de fato um amor verdadeiro, um amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a igreja de Éfeso havia esquecido esse primeiro amor. A igreja identificava o mal dos outros, mas não identificava a frieza do amor em si. Identificava a heresia nos outros, mas não a frieza que eles estavam vivendo. Então, diante do que Jesus expôs para os discípulos no Sermão do Monte, ele conta uma história em que ele diz: antes que tire o argueiro que está no olho do teu irmão, ele diz para tire a trave que está no teu. Mateus capítulo 7, verso 3 ou 4, ou verso 5. O que é que Jesus está dizendo? Examine-se a você primeiro. Onde da sua vida, primeiramente do teu relacionamento com Deus, antes que eu diga que irmão A ou irmão B está errado, está fazendo algo errado, eu preciso ver como está a minha vida, como está o meu relacionamento com Deus, e a partir disso eu vou poder ajudá-lo ou ajudá-lo. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. A igreja de Éfeso conseguia perceber o erro dos outros, mas ela não estava conseguindo perceber o erro que ela estava cometendo. O que o Senhor espera é que reconheçamos, de fato, os nossos erros, as nossas debilidades, estejamos prontos a retornar para os braços do Pai. E a terceira leva a igreja de Éfeso. Jesus oferece à sua igreja a chance de um novo recomeço. Amém, meus irmãos? Jesus oferece à sua igreja a chance de um novo recomeço. Queridos, é importante o recomeço. Vocês já pararam para pensar que até Deus recomeçou? Deus resetou a humanidade, queridos. Houve um novo recomeço. Então o homem pega e depois Deus disse que toda a carne iria ser exterminada da face da terra. Toda a carne iria ser exterminada da face da terra. E aí Deus faz uma aliança com Noé. E deu a Noé o privilégio de ser alguém que pregaria a mensagem. Seria o mensageiro de Deus para aquela nação ímpia. Deus recomeçou a humanidade. Então não fique triste de ter que voltar atrás, de ter que pedir ao Senhor, de recomeçar. O Senhor chama a sua igreja para um novo recomeço. É sábio recomeçar, queridos, porque muitas vezes nós começamos um projeto, e esse projeto, às vezes, na hora da teoria, é excelente. Mas na hora que vai para a prática, você às vezes precisa dar uma nova repaginada para que a coisa possa alinhar. Então, acho que é necessário também que nós, quando crentes, repensemos como estão as nossas vidas, como é que estão as nossas ações, como é que está o nosso amor por Cristo. De fato, temos amado? Ainda estamos no primeiro amor? Ou caímos? Então, o Senhor aqui, no verso 5, vejamos o texto sagrado. O que é que ele diz? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei o teu
candeeiro. Então, o verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, é necessário, é importante o novo recomeço. E aí, quando você recomeça, você vai escrever novas páginas na história da sua vida. Eu creio, irmãos, e creio fielmente que a Igreja Batista, a nossa juventude, terá um novo recomeço. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Não, vocês creem mesmo, irmão? Amém. Eu creio, queridos, que o Senhor fará um novo recomeço na vida da nossa juventude, na vida da Igreja Batista Rosa de Sarau. Por quê? Porque temos apresentado a Igreja Batista Rosa de Sarau, especificamente a nossa juventude. Temos feito isso, eu como pastor, tenho levado os irmãos a orarmos pela nossa juventude. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito esses efeitos. Se tiver alguém com o coração duro, será quebrantado em nome de Jesus. Se tiver alguém não querendo participar, Deus o levantará e trará de volta. Deus procura homens e mulheres, jovens e crianças, para colocar-se na brecha, para ser instrumento do Senhor. Se for necessário fazer um recomeço, faça, meus irmãos, que a mensagem não é do pastor Manuel, a mensagem é a mensagem do Senhor, esta mensagem é a mensagem de Deus para o teu coração. Foi a mensagem do Senhor para a igreja de Éfeso. Então Jesus está dizendo que é momento de recomeçar, é momento de repensar a vida, como estávamos caminhando. Qual era o meu pensamento a respeito da juventude, mas agora eu vou mudar, agora eu vou participar, porque eu creio que coisas melhores virão. Deus fará desta juventude instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu creio. Você crê? Foi o que Jesus disse para Maria: crê somente e verás a glória de Deus. Maria chegou com medo, disse: Senhor, meu irmão está morto. Ele disse: crê somente e verás a glória de Deus. O que nós precisamos não somente é não abandonar o barco. E muitas vezes a tendência é, diante do vendaval que estamos enfrentando, queridos, às vezes a vontade dá de jogar a toalha, às vezes queremos abandonar o barco, mas nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O Senhor te chamou porque Ele sabe que você faz parte do seu exército. O que Ele quer é que você recomece. Se não estava lendo a Bíblia, volte a ler. Se não estava orando, volte a orar. Se não estava se congregando, volte a se congregar. Se não estava participando dos cultos da juventude, volte a participar. Se não estava participando da EBD, volte com aquela chama, com aquele desejo de aprender e saiba que Deus sempre terá uma palavra para o teu coração. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Volte ao primeiro amor. Essa é a mensagem do Senhor para a sua igreja. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos perguntar: para onde precisamos retornar? Para onde eu vou retornar? Para o ponto no qual nos desviamos. Muitas vezes, irmãos, a gente vê irmãos engajados na obra, envolvidos na obra, com o ministério atuante. E aí, às vezes, a história, no decorrer da caminhada, às vezes esfria diante das adversidades. Mas este é o momento de recomeçar, de repensar, porque Deus quer usar você como instrumento dele na sua obra. A igreja não está sendo chamada a lembrar do seu pecado. A igreja não está sendo chamada, irmãos, a lembrar do seu pecado.
A igreja está sendo chamada, não está sendo dito. Lembra em que situação caíste, mas de onde caíste? Havia o esfriamento, a igreja era ortodoxa, sim. Ela tinha a Bíblia como o seu manual de fé e prática. Prova que eles não toleravam as obras dos nicolaítas, que eram mundanos, que queriam estar na igreja e no mundo. Aí se você chamar um crente que quer viver assim de nicolaítas, você não está errado não. Aí talvez ele não conheça a história, ele nem vai se zangar. Agora se você chamar de crente Raimundo, ele se zanga. Não pode chamar de Raimundo. Viu? Crente Raimundo, né? Então, queridos, o Senhor não está pedindo para que a igreja, não é pecado, a igreja esfriou o amor que tinha pelo Senhor. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando lembrou-se da casa do seu pai. Você lembra da história do filho pródigo? Então, ele achou que a vida era tão romântica. Às vezes somos românticos, queridos. Às vezes estamos felizes e não sabemos. O filho pródigo achou que, Lucas 15, gente, eu estou em Lucas 15. Ele achou que pelo fato de seu pai ter na sua casa algumas restrições, ter que obedecer a ordem, ter que seguir as orientações do pai, ele achou que queria viver a vida dele. E ele pega, diz, pai, me dá parte dos meus bens, que eu quero viver a minha vida. O que fez o pai dele? Deu. O texto que segue dizer que ele gastou todos os seus haveres com meretrizes, com as macanagens da vida, com os desejos carnais. Depois que ele gastou tudo, ele perdeu amigos, ele perdeu família, perdeu o prestígio, começou a passar necessidade, e para a felicidade dele, deu-se uma grande fome. As consequências dos nossos pecados, elas virão. Ninguém acha que se esconde de Deus, porque Deus não deixa ninguém impune. Deus não deixa, meus irmãos, ninguém. E aí aquele jovem começou a passar necessidade. Mas uma coisa ele fez. Ele arrependeu-se. Ele lembrou. Ele disse o seguinte: quantos trabalhadores, pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereci de fome. Ele pensa como era a sua vida. Então ele começou o seu caminho de restauração a partir desse momento. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então acho que é o momento de repensar que como está a sua vida, o que você fazia, como era a sua vida a partir do momento que você entregou a vida a Cristo Jesus, mas no decorrer da história, a coisa foi esfriando, e agora estamos caminhando, às vezes, com muita dificuldade. Mas nunca é tarde para um novo recomeço. A história do filho pródigo começou a partir desse momento que ele lembrou da. E aí ele volta. E aí a história vai dizer que ele retornou à casa do pai, e o pai o recebeu com uma festa. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Amém? Há alegria no céu quando o servo de Deus, que talvez está vivendo uma vida de descomprometimento, desfriamento espiritual, volta a imaginar da sua vida, quer recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Então é importante esse novo recomeço. Verso 5 do texto que lemos diz o seguinte. Temos aí para o texto de Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, Deus, essa carta aqui é para a igreja de Éfeso. Os primeiros destinatários para a igreja de Éfeso. Mas por que ela está na Bíblia? Por que é uma carta inspirada? Porque é uma carta para a igreja do Senhor em todos os tempos.
Então, volta à prática das primeiras obras. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Lembranças sem arrependimento, remorso. Muitas vezes, queridos, estamos somente lembrando do que fizemos, mas não há arrependimento. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Pedro, de fato, negou Jesus 3 vezes. Mas Judas, ele pega do Senhor, veio o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E agora ele ficou com o coração cheio de remorso, jogou as 30 moedas de prata fora, e aí foi tirar a própria vida. Pedro, quando dava um canto 3 vezes, e aí ele lembrou que estava negando Jesus, que havia negado Jesus, que Jesus havia dito para ele: Pedro, arrepende-se amargamente. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Pedro arrepende-se e Judas tão somente fica cheio de remorso. Arrepender, queridos, é mudar a mente, é mudar a direção, mudar de direção, é voltar para Deus. Arrependimento é isso, voltar-se para Deus, é deixar o pecado. O pecado não faz parte das nossas vidas. Somos agora lavados e comprados no sangue de Jesus. E se somos lavados e comprados no sangue de Jesus, agora o pecado, ele não pode mais fazer parte das nossas vidas, porque somos servos de Deus, devemos viver uma vida diferente, devemos ser diferentes das nossas ações. É romper com o que está entristecendo a Jesus, o que está fazendo o seu coração esfriado, querido. O que fez o seu coração esfriado? O que levou essa frieza espiritual? Você é para pensar. É importante, irmão. Que às vezes a gente só fica ouvindo. O que foi que levou você a afastar-se de Deus? O que foi que levou o seu coração a esfriar? Ou você faz essa reflexão, ou vai todo o tempo viver longe de Deus, indiferente com a sua obra. Deixe isso, arrependa-se. Eu quero concluir dizendo o seguinte: é tempo de você voltar para Jesus. Você que se afastou dele, que está frio, você que deixou de orar, de deleitar-se na leitura da palavra, de se alegrando, já vai chegando 6h30 aos domingos para estar na igreja. É tempo de se devotar novamente a Jesus. Jesus está hoje no nosso meio, queridos. Ele anda entre nós, ele está entre nós. O que ele está vendo? O que Jesus está vendo agora? Quais são os elogios que ele pode fazer para a nossa juventude? Quais são os elogios que ele pode fazer para você? Jesus olha a tua vida agora, você que é servo de Deus. Quais seriam os elogios que ele diria a seu respeito? Ou o que ele teria para você? Assim, não acho que ele vai te deixar no mundo, porque ele não te chamou para isso. Ele nos chamou para mais vivermos uma vida de comunhão e comprometimento com o seu reino. Muitas vezes já perdemos a importância do primeiro amor. Quem aqui precisa lembrar-se, arrepende-se e volte ao Senhor. Que mudanças precisamos fazer? Como estão nossas vidas? O que precisa ser feito para que tenhamos aquele primeiro amor de antes? O conselho que eu dou para cada um de nós, para vocês que estão aqui na igreja, quanto também para os que estão nos acompanhando no canal da igreja, nunca é tarde de recomeçar. Mas é importante reconhecer o seu estado, que você se encontra. Assim como o filho pródigo, ele reconheceu. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, peguei a condução perante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me pelo menos como os teus trabalhadores. Do mesmo modo, como aquele pai recebe aquele filho, abraça, beija, manda matar um bezerro cevado, dos melhores, coloca o nome dele, coloca uma veste, coloca a sandália nos pés. Veja a situação que ele estava, e mesmo assim o seu pai o recebe. Nesta noite também, o Senhor está pronto a te receber. Amém? O Senhor está pronto a te receber a partir do momento que você reconhece que precisa de mudança, que precisa de um novo recomeço. Não fique com o coração achando o que as pessoas vão dizer, mas recomece. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Nunca é tarde para começar, mas volte às primeiras. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique suas palavras em nosso coração. Nós vamos orar. E eu quero pedir a você que está conosco, que faz parte da nossa juventude, faz parte da igreja, que você reflita que essa palavra que está sendo ministrada é tão somente a palavra de Deus. É uma palavra que o Senhor deixou para a sua igreja, tanto para a igreja de Éfeso, mas como para a sua igreja em todos os tempos. Se você perceber alguma área de sua vida que precisa voltar ao primeiro amor, faça isso. Eu quero convidar os irmãos que coloquem-se em pé, para orarmos, e assim encerrarmos esse primeiro momento. Eu creio que o ministério já vai estar. Então a gente vai com oração, está encerrando tudo. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque Tu és bendito, Tu és eterno, Tu és o Deus que nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe em que estado estamos, se estamos ainda no primeiro amor, ou se perdemos o primeiro amor, mas que nesta noite seja noite de mudança, seja noite do novo recomeço, Senhor. Cada um dos teus filhos que estão aqui conosco na tua casa, que estão acompanhando essa transmissão, que eles sejam impactados pela tua palavra. Que haja, meu Deus, o mover do Espírito nas nossas vidas, que o mover do Espírito Santo seja evidente na vida da nossa juventude da Igreja Batista Rosa de São. Que a nossa juventude, Deus, não seja mais a mesma, mas que a nossa juventude comprometa-se a ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, que esse primeiro amor volte, que seja uma juventude enganjada, seja uma juventude atuante, que seja uma juventude que faça a diferença. Trata com cada um dos teus filhos, meu Deus. O Senhor conhece os seus corações, os problemas que eles têm enfrentado, as dificuldades que eles têm enfrentado, mas nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que toda a frieza espiritual seja lançada lá nas profundezas do inferno, meu Deus. E agora, a partir de hoje, meu Senhor, haja um reavivamento, que haja um comprometimento, que haja um novo recomeço. Ó Deus Santo, que esta juventude, que esta igreja, que esta comunidade, que cada um de nós, que aqui estamos, meu Deus, sejamos cheios da plenitude do Espírito. Cuida de nós, nos leva aos nossos lares, debaixo da tua paz, e que estejamos prontos, Senhor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, mas continuarmos te servindo. Leva-nos para o nosso lar, debaixo da tua paz, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então queremos agradecer aos irmãos que estão conosco. Queremos também agradecer aos amigos que estão nos acompanhando aqui no canal da igreja. Deus os abençoe cada dia mais. Quero só lembrá-los que amanhã teremos EBD. EBD amanhã,
Também amanhã teremos culto de louvor e adoração às 18h30. Eu creio que mais na frente iremos retornar ao nosso horário de culto às 18 horas, mas ainda domingo será transmitido às 18h30. Mas aí, um outro momento que vai alguém com a diretoria, conversar com os irmãos, provavelmente a gente vai